Fique agora com o resumo da novela A Terra Prometida, no capítulo de hoje. Tilda discute com Raniel, que insiste em não querer tomar banho. Ela questiona o líder se ele não se deu conta que passou o casamento todo só. Raniel diz que eles apenas queriam lhe dar espaço, e Tilda diz que não se tratava disso, e que todos ali estavam tentando fugir da caatinga dele. Raniel se irrita com Tilda, e fala que já está com saudades do tempo em que ele estava solteiro. Tilda se cansa da teimosia do marido, e diz que dará o que ele tanto quer, e fala que deixará ele solteiro, mas que quer ver até quando ele irá aguentar. Eleazar conversa com Inês e Finéias, e diz que algo muito grave aconteceu. O sumo sacerdote diz que Zaqueu não apareceu no casamento por conta de Tobias, que sequestrou o rapaz com a intenção de se vingar dele, pois o culpa por tudo o que lhe aconteceu em Jericó. Inês diz que o rapaz não tem culpa de nada, e que poderia ter acontecido com qualquer um do acampamento. Eleazar concorda com Inês, e diz que o único que não consegue enxergar isso é o Tobias, que está cego de ódio. Finéias diz que esse é o problema de muitos, pois ao invés de focar nas coisas que acontecem de bom, preferem focar nas coisas ruins. Inês diz que por ele não ter confiado na justiça de Deus, terá que pagar com a justiça dos homens. Após deixar a tenda de Raniel, Tilda procura Inês e diz que brigou com Raniel, e que não tem para onde ir. Orias procura Milá e tenta convencer ela a deixar Gilgal com ele. Orias tenta argumentar, e diz que ninguém gosta deles e que o melhor seria que eles partissem de Gilgal. Sem entender, Milá diz que eles não podem deixar o acampamento, e fala que esse local é o melhor para eles, pois desde que chegaram lá, ele tem se mostrado um bom pai e um ótimo marido. Encurralado, Orias insiste, porém Milá se recusa a deixar o acampamento. Iru e Melina conversam em uma caverna. O rapaz diz que desde criança tem ouvido falar sobre o reino de Ai, e que lá é muito rico. Melina diz que ele está enganado, pois somente o palácio tem riquezas. Iru se surpreende, e pergunta se ela conhece bem a cidade. Melina diz que sim, pois é uma serva da sobrinha do rei. Iru tenta arrancar alguma informação sobre o reino de Ai, e pergunta se ele é tão poderoso como falam. Tilda conversa com Inês, e diz que não dá mais para aguentar a falta de modos e de higiene do marido. Tilda confessa que ama seu marido, mas que não pode suportar essa situação. Inês diz que ela fez bem em colocar limites e fala que ela pode ficar com eles o tempo que for preciso. Em seguida, Inês a orienta a não pisar na tenda nem arrumar a casa, e que ele fique lá até ele se lembrar da vida de solteiro. Tilda diz que é justamente isso que ele quer. Inês fala que ele pode até achar que é verdade, mas que garante a ela que não irá demorar muito até que ele comece a sentir sua falta, e que logo ele reconhecerá o seu valor e virá até ela, mas que ele terá que fazer por onde reconquistá-la. Porém, quando ele começar a fazer por onde ela voltar, não é para aceitar de imediato, e pede que ela espere que ele prove que realmente mudou. Na tenda de Darda, Aruna diz a Josué que ficará na tenda para ajudar ela. Josué diz que irá para sua tenda pois precisa saber como andam as buscas por Tobias e pelo gigante. O líder diz que nada os garante que o gigante não vá voltar, ou que ele possa ter algo a ver com o sumiço de Iru. Livana pede que os pais voltem para a tenda, pois ela pretende ficar ao lado de Rune. Ela senta ao lado do rapaz e começa a chorar. A bruxa se enfurece com a falta de cliente e diz que se vingará dos lagartos gosmentos. Josué se reúne com os guerreiros, e descobre que o gigante foi visto pelas tribos de Naftali e Rubens. Josué se preocupa e diz que ele se locomove muito rápido já que essas tribos são muito distantes. Caleb diz que eles podem ter visto mais de um gigante. Em alerta, Josué pede que continuem com as buscas. Maquir e Gael ficam surpresos ao descobrirem que Tilda foi embora, e questionam quem irá cuidar da tenda. Sem noção, Raniel diz que os filhos terão que preparar o jantar para ele. Eloi vai até a tenda de Quimuel e informa que Tobias foi o responsável pelo sequestro de Zaqueu, e que Josué já colocou homens atrás dele. Leia se desespera e diz que Josué não pode caçar seu filho como se fosse um bicho. Raniel reclama do jantar preparado pelos filhos, e diz que é bom que Maquir se case logo para colocar uma mulher em sua tenda. Após o jantar, Ruth se recolhe para o quarto e fica à espera de Boan. Na sala, Sama sofre calada. A sós, Boan pede que Ruth apague todas as lamparinas, e de maneira fria, ele se deita com Ruth, mas logo em seguida, Boan volta para seu quarto e deita ao lado de Sama, que finge dormir. Os oficiais de Ai avisam a Yusuf que o cavalo de Melina foi encontrado, e o general se anima, pois sabe que ela está a pé, e que não conseguirá ir muito longe. Em seguida, ele exige que eles continuem as buscas até a encontrar. Ula se surpreende ao ver Najara, e pergunta se o general a perdoou. A moça diz que sim, porém, ela vê o machucado no rosto de Ula, mas a mulher de Camir tenta disfarçar o hematoma em seu rosto. Enquanto isso, Camir e Ravena se encontram às escondidas na sala do trono. Yusuf flagra Camir beijando Ravena e fica escondido.
Sonolento, Haniel tenta abraçar Tirda e cai da cama. Melquias e Gibar tentam caçar o gigante sozinhos, sem se darem conta, eles são vistos por alguém. Josué se surpreende ao ver Tobias em sua tenda. O monstro hebreu avisa que veio se entregar. Huni acorda agitado, e Livana tenta acalmar o rapaz. Enquanto Livana, Aruna e Darda tentam acalmar Huni, Yana foge da tenda. Aruna sai para procurá-la, mas não a encontra. Fraca, Yana tenta fugir, mas cai desmaiada. Tobias se entrega a Josué para explicar o acontecido, e revela que só voltou porque o Núbio o convenceu. Josué deixa claro para o rapaz que ele será julgado. Sem revelar ter visto o beijo, Yusuf se aproxima e avisa que o cavalo de Melina foi encontrado. Melina tenta convencer Iru a irem para outro lugar que não seja o reino de Ai, mas o rapaz diz que não pode, pois tem uma missão muito importante para realizar, e fala que ele irá matar o rei Durgal, deixando Melina surpresa. Os atrapalhados de Gibar e Melquias param para fazerem uma boquinha enquanto são observados. Livana se desespera ao imaginar que não poderá explicar sua gravidez, caso Huni não se recupere a tempo para consumar o casamento. Kimuel se enfurece com Tobias, e diz que ele deveria servir de exemplo, já que ele seria o próximo a assumir seu lugar como líder. Josué tenta falar com o líder, e diz que só em ele ter se entregado já ameniza sua pena. Leia e Samara imploram para Josué desculpar Tobias. O gigante consegue amarrar Gibar e Melquias para roubar a comida deles. Os filhos de Acã se desesperam ao ver o gigante.